O filme começa mostrando um cientista que estava fazendo alguns testes com soros, e ele estava utilizando em cobras para testar o fator regenerativo, e a base desse soro é uma orquídea muito rara que floresce a cada 7 anos, e em pequenas quantidades. O problema é que quando ele está colhendo algumas plantas para fazer mais soro, uma cobra muito louca aparece e ele dá uma falecida rindo. Depois disso se passa alguns dias quando vemos que um cara está chegando em uma mansão e o dono se chama Murdoch, e ele diz que estava financiando aquele experimento, mas que já tinham 2 semanas que o cientista responsável não mandava atualizações nem respondia. Então, como um velho mequetrefe, ele contrata um falecedor de aluguel para ir atrás dele, e diz que o cara era muito perigoso e diz que pagaria $1 milhão. E galera, pensa comigo, o que custava o cara pegar um carro e ver se o cara estava bem ou estava precisando de alguma coisa, ou só mandar alguém passar e ver se o cara quer uma água. E o pior que Murdoch oferece $1 milhão e deixa o cara levar a mala. Se eu ganho $1 milhão naquela época, tá maluco, várias kitnets violentas ainda colocam vaga pra moto. Depois disso vemos Roland, um estudante de alguma coisa que não sei o que é, e que estava no mato perdido, pois estava indo pra casa da avó dele. E como na época não tinha GPS, ele estava usando um mapa de papel, mas no meio do caminho ele encontra algumas coisas falecidas, e vemos que ele está sendo observado pela cobra louca, que vou chamar de Claudette. No meio do caminho ele encontra com Amanda, que estava com 2 policiais figurantes que estavam para falecer de leve, e ela diz para ele ir com eles, pois ali estava perigoso, mas não diz o que estava acontecendo, e ela diz que a floresta estava muito silenciosa, o que significa que tinham predadores por perto. Depois disso troca a cena para 2 carros, onde estava cheio de figurantes que não sabem atuar, e eles estão conversando sobre como seria essa escavação, pois eles eram arqueólogos, e que provavelmente teriam muitos ossos de animais antigos e eles poderiam ficar famosos. Mas no meio do caminho tem um tronco de árvore que claramente dava para ser empurrado para o canto se todos ajudassem. Mas nesse filme aqui o roteiro ainda está dormindo. Jackson, que era o líder da expedição, diz que iria na frente enquanto que eles arrumam as malas. E depois disso vemos que Amanda estava com Rola olhando algumas instalações subterrâneas e eles encontram as famosas orquídeas. E galera, pensa comigo, se você quer destruir alguma planta, você pode arrancar e jogar fora na humildade, ou então colocar fogo, mas Amanda tirou vários C4s para explodir. Parecia que ela estava em guerra. E ainda dá muita treta, pois quando eles estão indo embora, a Claudette aparece e começa a falecer os policiais que estavam fazendo figuração. E nisso eles começam a correr pelos túneis e quase que são pegos, mas Amanda dá uns pipocos na cobra e uma parte do túnel cai em cima dela. E quando eles acham uma escada de saída, Roland sobe, mas a escada que estava a 30 centímetros do chão se quebra e ela cai desmaiada. E galera, acho que o roteiro estava cagando, agora de forma literal, porque Roland corre prometendo voltar com ajuda, mas ele deixou cair a chave do carro na escada. Depois disso, Jackson chega no acampamento dos arqueólogos, mas está tudo vazio, encontra alguns corpos pelo chão e volta desesperado e encontra com seus amigos no meio do caminho. E diz o que viu, mas claro que ninguém acredita. E ao invés de voltarem, eles acham que Jackson só estava com sede e delirando, e quando chegam no acampamento não tem mais nada. E eu te pergunto, que cobra é essa? Só podia ser Claudette mesmo. Será que sabe lavar e passar porque tô querendo contratar? Roland chega no carro e percebe que perdeu a chave, então sai correndo e encontra uma pequena casa, mas como a cobra já estava chegando, ele mete o pé e volta pro carro. Anoitece e eles aproveitam para acampar naquele acampamento, que deveria estar cheio de pessoas, mas misteriosamente não tem ninguém. E Jackson, como estava assustado, estava fazendo a ronda, até que sai uma moreninha bonitinha que começa a mandar uns papos estranhos, e descobrimos que os 12 estavam de rolo, mas o pessoal não sabia, e do nada ela sente uma picada no pescoço, mas não tem ninguém. E nesse momento eu procurei o negão da canela fina, porque ele tem dessas coisas. Depois de anoitecer, tem que amanhecer. Então Amanda levanta porque ficou esse tempo todo dormindo na humilda, no chão da caverna, onde a cobra vivia. Mas o roteiro agora foi no mercado fazer compras e ela vai atrás de Roland. No acampamento, a moreninha estava muito mal, e eles dizem que era o veneno de uma aranha chamada Chewbacca, e diz que precisaria extrair manualmente para ela melhorar mais rápido. E eles pegam um bisturi e tiram o veneno. E depois disso ela morre de infecção, porque esqueceram de esterilizar o negócio.
Tá, galera, infelizmente não acabou, pois eles decidem se separar e ir no local de escavação. E eles estão andando pelo mato conversando quem dali era mais pobre. E eu entrei no meio e disse que sou eu. E quando chegam no local, o problema é que dentro dos buracos estava o corpo dos arqueólogos sumidos. E estavam arrumadinhos no canto. E lembra do Roland? Ele estava sem nada pra fazer. E dorme no carro, mas quando ele levanta, ele descobre que a Amanda é brincalhona. Pois ela trouxe a cobra com ela. E agora quem está ferrado é ele, pois a Amanda pega o carro e ele fica preso na casinha. E vou te falar, essa Amanda é tão burra que consegue capotar o carro andando a 20 km por hora. E na fuga ela começa a atirar, só que isso atrai aqueles caçadores que foram contratados no começo do filme. E acabei não falando, mas o velho Murdock diz que era para se livrar dela também, pois ela gostava de brincar e queria acabar com a pesquisa dele. E agora vem um momento muito louco, pois eles estão correndo da cobra e ela é muito rápida, então um dos caras que tem probleminha diz que iria salvar eles e tenta ir pra cima. E galera, esse aí faleceu tristão, deu até desânimo aqui de continuar o filme. E eles só aproveitam pra fugir pela floresta. Mas a cobra é incessante e continua atrás deles, sendo que comendo um humano daria no mínimo uma semana até voltar a caçar. No acampamento aparece um cara todo machucado e nem sei quem é, mas eles estão desesperados pra tentar ajudar. E ao mesmo tempo que fogem, os caçadores estão os seguindo. E claro que não pode faltar alguns falecimentos sem sentidos, né? Pois o cara tem uma AK na mão e fica atirando pro alto. Eles chegam no acampamento e os dois grupos estão desesperados, um da cobra e o outro do maluco machucado. E eles estão procurando os remédios quando os caçadores aparecem. E agora todos estão ferrados por causa da Amanda. E o chefe caçador diz que se ela não falasse onde estava o soro e os estudos feitos, ele iria falecer um por um. E ela diz que não contaria nada, então ele dá um tiro naquele que já estava quase falecido, porque ele já estava todo tortinho na linguiça. Depois de mais um figurante falecer, ela decide mostrar onde o cientista estava estudando. E alguns ficam no acampamento enquanto Amanda e um outro cara vai com dois capangas. E eles chegam à noite na casa do cientista e está tudo revirado, mas não tem sinal de sua pesquisa. E os capangas estão ficando impacientes, e eles colocam C4 nas janelas e portas para ninguém tentar fugir, o que não faz sentido, porque agora nem eles vão conseguir. No quarto do cientista, Amanda encontra uma amostra do soro, e eles começam a planejar uma fuga, mas os caras escutam, e o cara mete a língua na garganta dela, e ela grita: "Que delícia, cara!" E os caras só ficam na maldade. Um dos caras vai no mato dar uma urinada, mas a cobra vê a cobra dele e o falece, pois achou que ele estava segurando uma filhote falecida. E nesse momento os dois aproveitam para fugir da casa e correm para um barraco que ficava ali perto. E lá eles encontram a pesquisa e as doses do soro. E quando acham que vão fugir, o cara não faleceu. E eles começam a fingir que estavam discutindo e dá uma porrada no cara que cai igual cocô. E quando a cobra tá chegando, ele pega duas granadas, mas a cobra mete o pé e ele se explode. No meio do caminho, ela joga um galão de gasolina e a cobra explode, mas vemos que ela consegue se regenerar. E no acampamento descobrimos que Murdock chegou, mas aquele capanga que ele contratou o traiu com outro comprador. Mas essa cena foi tão triste de assistir que do nada começou uma briga e o novo contratante leva um tiro de graça. E a Amanda e o figurante chegam no acampamento e Murdock diz para eles entregarem o soro e ele precisaria do soro, pois tinha câncer nos ossos e não viveria muito tempo. Então eles entregam e vão embora, pois a cobra estava vindo. Quando ele toma o soro, ele vai de 70 para 25 e começa a comemorar, mas a cobra aparece e diz: "É mesmo? Foda-se." No final, Amanda consegue colocar os explosivos na caverna, que ainda não sei porquê, se aquilo pode salvar muitas pessoas no mundo. E começa uma perseguição, pois o líder dos capangas não havia falecido e pensa na seguinte cena: geral no carro, desesperado, com a Claudette e o cara vindo atrás. Só sei que no final deu bom porque eles explodiram a cobra. Ou será que não?